Neemias 4, 7 a 16. Amém? Amém. Leamos. Mas quando Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles, nos advertiram 10 vezes: de todos os lados onde moram, virão e nos atacarão. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, e vossas mulheres e vossas casas. Amém? Neemias capítulo 4, 7 a 14. A vida cristã, ela não se resume à conversão. Nós somos chamados a crescer e a dar muito fruto. E essa questão do fruto, ela pode ser compreendida por dois aspectos. O fruto, primeiramente, ele simboliza as transformações no caráter que refletem em uma nova ética, um novo comportamento, novas ações. O fruto também ele simboliza as obras que nós realizamos em Cristo, né? Aquilo que nós fazemos, que nós colocamos em prática, a evangelização, o serviço na casa de Deus, né? E nós observamos que através deste processo existe um amadurecimento. O amadurecimento na fé, ele desloca o nosso foco para o propósito que moveu o coração de Deus a enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, que é a salvação daqueles que são perdidos. Essa visão, ela nos leva inevitavelmente aos mais diversos tipos de serviços dentro do reino de Deus, porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Nós não somos chamados para simplesmente comparecermos às reuniões evangélicas, mas nós somos convocados por Deus para trabalhar com os dons, talentos que Ele colocou em nossas mãos em prol do reino de Deus e da edificação, da evangelização, da conversão e também da salvação de almas. No exercício do trabalho cristão, nós servimos as pessoas, mas o Espírito de Deus, ele testifica que nós estamos servindo primeiramente e principalmente a Deus, que é o nosso Pai. Contudo, agregado ao trabalho e agregado a essa caminhada cristã, existem inúmeros desafios. Se nós olharmos para estes desafios de uma maneira pessimista e com comodismo, nós nunca realizaremos nada. É necessário que nós venhamos olhar com coragem, que nós venhamos empregar um esforço perseverante para que lentamente venhamos alcançar conquistas e vitórias na nossa vida nessa terra. O texto ele enfatiza a liderança de Neemias, mas no contexto nós observamos que a reconstrução dos muros de Jerusalém, ela não foi uma obra específica de uma pessoa, seria impossível isso acontecer. Isso aconteceu por causa do trabalho conjunto de toda a nação de Israel, que estava residindo em Judá e que havia retornado do exílio babilônico. Nós observamos que não foi somente a reconstrução dos muros de uma cidade, mas esse retorno era a reconstrução da sociedade, da política, da economia e da vida religiosa do povo. Isso foi uma transformação colossal, gigantesca.
E isso só poderia ter sido realizado através do sacrifício de todo o povo que ali residia. Deste momento, nós podemos extrair alguns e compreender alguns desafios mais comuns para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Todos nós enfrentamos, todos nós precisamos atravessar e vencê-los, porque nós somos convocados por Deus para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos chamados para confrontar corajosamente os desafios da vida. Então vamos analisar dentro desse texto os desafios para a reconstrução dos muros de Jerusalém e que também podem ser aplicáveis para a nossa vida e trajetória cristã. Primeiramente aqui no capítulo 4, versículo 8, vamos reler este versículo. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. O primeiro grande desafio que nós encontramos seria este que está nesse versículo. Neemias, ele veio implementar uma grande obra, uma obra de restauração, de reestruturação da nação de Judá, e ele uniu forças para reconstruir aquele muro e aquela sociedade, mas esse trabalho foi acompanhado de inúmeros percalços. Neemias, ele estava tranquilo lá no palácio, lá do rei da Pérsia. Ele estava bem empregado, ele não precisava se envolver com ninguém. Talvez se ele quisesse ajudar, ele poderia mandar uma oferta para o pessoal lá em Jerusalém, sem precisar até mesmo dizer de onde vinha o donativo, Ele poderia muito bem não se envolver. Os problemas dos outros não chegavam até a sua casa, não chegavam até o seu leito, até a sua cama. Ele não passava dificuldades financeiras, ele não tinha maiores responsabilidades além de servir o rei da Pérsia. Ele tinha uma vida muito tranquila. E ele foi chamado para a obra. O ardor pela necessidade do povo fez ele sair de onde ele estava e optar por uma vida cheia de lutas, de incertezas, de dissabores, de perseguições, de acusações, de trabalho físico árduo e muita pressão psicológica. Ele deixou de lado a sua zona de conforto, porque ele poderia permanecer confortavelmente afastado de todos, procurando ajudar de longe, sem correr riscos, sem se comprometer, sem ter que atravessar o desconforto que os relacionamentos produzem. E isso é o que nós chamamos de renúncia. Ele renunciou ao seu próprio conforto. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, o texto nos diz: buscar satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Mas ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Estar sozinho, estar apartado, estar isolado, protegido no seu próprio mundo, é algo que infringe, que insurge contra a verdadeira sabedoria, porque nós somos convocados por Deus para, dentro dos relacionamentos, nos ajudarmos mutuamente, amadurecermos mutuamente e crescermos. Talvez uma boa figura seja aquela das pedras dentro de um riacho. Acho muito bonito, e quando eu saio eu gosto de pegar uma pedrinha onde eu vou. Eu vou num lugar, eu gosto de pegar uma pedrinha, eu vou na praia, eu pego uma conchinha. Principalmente se o dia foi especial, porque ele remete àquela lembrança. Eu gosto lá, e se vocês forem lá em casa, vai ter a sapateira, em cima da sapateira vai estar cheio de pedrinha, cheio de conchinha, Aí às vezes eu converso com a minha filha Luísa: filhinha, você lembra desse dia? Ah, eu lembro desse dia. Você lembra desse dia? Eu lembro desse dia. Tem umas pedrinhas assim especiais que marcam dias felizes da nossa trajetória. Então esse caminho, essa vida com Deus, ela é como as pedras dentro de um riacho. Nós gostamos de ver aquela pedra lisinha, aquela pedra bem abaulada, aquela pedra bem trabalhada, mas ela não chegou àquele formato e àquele tato de uma maneira simples, Não foi fácil. Ela teve que estar em atrito ali durante muito tempo, se desgastando umas com as outras. E na verdade, quando nós nos relacionamos, nós nos desgastamos, Nós ficamos cansados,
mas simplesmente nos isolarmos para não nos cansarmos nos relacionamentos, o texto bíblico nos adverte que é insurgir contra a sabedoria. E Neemias, ele tinha esse mover de Deus, o Espírito Santo de Deus moveu em Neemias e o levou a estar com o seu povo, sair da sua zona de conforto para ajudar, estender a mão, porque ele tinha possibilidade de Deus para ajudar a sua nação. Somente os que são chamados é que suportam as pressões da obra ministerial, do trabalho no reino de Deus, né? Porque isso é uma oferta voluntária ao Senhor. E a obra, irmãos, e o trabalho a Deus, ele atrai algumas dificuldades. E trouxe também adversidades para Neemias. Depois nós observamos nesse mesmo texto que ele não deixou a obra, né? Mesmo sendo perseguido, Sanbalat e Tobias indo atrás dele, perseguindo, passando privações, porque ele via que o povo estava pobre, estava escasso o alimento, ele dividia até o pão do governador com todos aqueles que estavam ao seu redor, para ninguém passar necessidade. Então ele estava passando privações, ele estava sofrendo pressões, porque aquela cidade havia de ser atacada, né? De diversas direções ele estava sendo pressionado, mas ele não perdeu o ânimo, ele não desistiu, e ele continuou o seu trabalho. Quantas vezes nós somos pressionados também da mesma forma? E quantas vezes existem pessoas que não conseguem resistir? Nós somos convocados por Deus para sermos resistentes, mas sermos também resilientes. Acho interessante o resiliente, né? Eu antes de me converter, eu gostava muito de ouvir Metallica, né? Iron Maiden, essas coisas aí. Aí o que aconteceu? Eu me converti e Jesus falou, joga fora esse estranho, né? Porque ele fala muito sobre satanismo, né? Então, eu joguei fora esse negócio. Aí na hora que eu ia destruir o CD é um problema. Quem já tentou quebrar um CD? Né? Ele não, aí você fala assim, sacapeta. Ele não quer quebrar o CD. Né? Então, na verdade, nós podemos trazer isso até para nós mesmos. Né? Ser resiliente. O que é resiliência? É a capacidade, mesmo que você sofra pressões, entendeu? Você recupera o seu próprio formato. Né? Então nós somos capazes de atravessar as lutas, as dificuldades, as adversidades, as pressões e não perdermos o bom caráter, não perdermos o bom humor, né? Permanecermos firmes e de pé, sermos resistentes, né? Mas acho que mais interessante do que resistência, porque a resistência ela tem um determinado ponto limite, né? Mas sermos resilientes, acho que é um pouco mais além dessa ideia, né? Então não se deixar vencer pelas pressões, mas vencê-las pelo poder do Espírito Santo de Deus. E dentro dessa postura ele estimulou os seus companheiros. Não, nós vamos conseguir. E se ele não estimulasse o povo, ele não prosseguiria adiante, eles não conseguiriam ver a restauração da sua nação. E ele estimulou, ele foi um estimulador. Olha só que interessante, né? Existe essa tendência do ser humano de ser mais negativista, né? E principalmente aqueles que são melancólicos. Eles olham por uma perspectiva muito sombria, às vezes é cinza a vida, né? Mas é interessante que nós venhamos olhar a vida pela perspectiva de Deus, né? Aquela perspectiva colorida, alegre, né? Eu acredito que Deus é muito alegre por toda a criação que Ele fez, né? E quando nós temos essa alegria de Deus, que é a nossa força, nós temos a capacidade divina, porque não é nossa, vem de Deus, para estimularmos as pessoas a continuar o seu caminho, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, né? Nós atravessamos dificuldades, né? E até mesmo dentro do próprio relacionamento conjugal isso acontece. Às vezes o esposo ou a esposa está desestimulado, está triste, né? Está assim um pouco depressivo, o outro precisa estar de pé, né? Eu acredito que o homem deve exercer bem esse papel, porque a mulher normalmente é mais sensível, né? Então quando nós passamos por adversidades, e todo mundo tem, então as esposas elas sentem mais. Aqui no Japão, longe da família, quem que deve ser o estimulador da família? Quem que deve ser o estimulador da casa? O homem, né? Então vamos estimular os filhos a estudar, a prosseguir a sua vida. Vamos estimular a nossa esposa para que ela esteja de pé, com ânimo, né? O homem ele tem um papel de cabeça, não somente para estar por cima, mas também para estimular e para levar os seus, que aqueles que vêm depois de si, para um caminho que muitas vezes é árduo. Mas nós vamos atravessar
E nós vamos vencer em nome de Jesus. Ele foi um estimulador dos seus companheiros. E ele também foi uma âncora. É interessante essa questão da âncora, porque quando vem, né, a correnteza, ou quando vem aquela maré, nós precisamos ter um ponto de apoio. Veio aquelas lutas e as dificuldades, ele falou, pera lá, não percam a visão, olha qual foi o nosso objetivo, qual é o nosso caminho, qual é o nosso propósito, não vamos sair do caminho proposto que Deus nos orientou, nós estamos na vontade de Deus, porque o homem tem que ser homem que ora, a mulher tem que ser homem ou mulher que ora, dentro da direção de Deus, não vamos sair do propósito que Deus tem para nós, né? Não vamos perder o foco, não vamos nos deixar levar pelas circunstâncias, porque a nossa paz, a nossa alegria não é circunstancial, ela é atemporal, ela é assíncrona, ela está acima deste mundo, porque nós estamos em Deus, assentados nas regiões celestiais. E ele foi uma âncora para a nação israelita, para aqueles que estavam próximos dele mesmo. E ele conseguiu conduzir o povo e fincar o pé para que eles conseguissem atravessar aquelas dificuldades. Segundo desafio, isso é um grande desafio, né? Segundo grande desafio que nós encontramos que Neemias superou, está no versículo 11. Vamos ler? E os nossos inimigos diziam, antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos, e acabaremos com a obra deles. Segundo grande desafio que nós enfrentamos, isso não foi somente para Neemias, nós observamos toda a trama que eles estavam organizando contra Neemias, mas nós observamos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, Satanás é que luta contra nós, né? Então, dentro dessa luta que nós travamos contra o nosso inimigo, ele usa de diversas ferramentas e de diversas situações, e até, às vezes até de pessoas, para que nós venhamos a cair e enfraquecer, nos entristecer. E observamos que a culpa não é dessas circunstâncias ou das pessoas em si, mas o nosso inimigo é que arregimenta essas ferramentas para nos atacar e para nos destruir. Observamos o que estava acontecendo dentro desse texto. Vamos mergulhar aqui no versículo 11. Primeira coisa que os inimigos de Neemias falam é, antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles. Estaremos bem no meio deles. Satanás, quando ele quer atingir alguma coisa, irmãos, ele não vai usar uma explosão. Ele vai procurar fazer uma implosão. Você sabe qual é a diferença básica entre explosão e implosão? É fácil, né? A explosão vem de fora, a implosão vem por dentro, né? Então o que Satanás quer fazer é implodir a tua vida, né? Se ele quer te destruir, ele vai começar a destruir a tua espiritualidade. Ele vai começar a implodir o seu relacionamento com Deus. Ele quer implodir a tua família, quer implodir o teu relacionamento conjugal, o relacionamento com seus filhos, porque destruindo por dentro, toda a outra estrutura que está construída por fora, ela também é destruída. Olha só o que o texto nos diz. Quando eles não perceberem, nós já estaremos no meio deles. Irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, Satanás ele entra ardilosamente na nossa vida, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Ele quer interferir, ele quer, como abusado que ele quer, destruir a nossa cadeia de pensamentos em Cristo para nos fazer acreditar nas suas mentiras. Ele quer nos destruir por dentro. E quando nós menos percebemos, quando nós damos por conta, ele já está no nosso meio, ao nosso lado, já nos destruindo. Precisamos estar atentos, porque ele está ao nosso derredor, mas nós não podemos acreditar nas mentiras para que ele não entre no nosso pensamento. Precisamos estar atentos, guardando a nossa família, guardando a nossa casa, guardando os nossos filhos, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com Deus. O adversário ele quer entrar na nossa vida privada e ele quer nos destruir por dentro. Ao mantermos o foco somente nas ações exteriores, nós corremos o risco de esquecermos das ações interiores. Precisamos ter muito cuidado.
não podemos descuidar da nossa família, mas também não podemos descuidar do muro, né? O que eles falaram? Olha, logo mais eles vão entrar e querem estar ao nosso lado sem que nós percebamos. Mas nós não podemos deixar de construir um muro, porque a solução é construir um muro. Porque construindo um muro eles não vão entrar, mas eles já querem entrar. Então nós temos que continuar a obra e nós temos que prestar bem atenção e estarmos vigilantes. Então, irmãos, não há como simplesmente nós dizermos assim: eu vou então cuidar da minha família, eu não vou fazer mais nada para Deus, eu não vou trabalhar no reino de Deus, eu não vou fazer nada, vou cuidar só da minha casa agora. Eu não vou auxiliar, vou fazer mais nada, eu vou só cuidar da minha família. Irmãos, o reino de Deus também é urgente, a evangelização também é urgente, trabalhar na obra de Deus também é urgente. Nós não podemos deixar a obra do muro, não podemos deixar a obra do reino de Deus, mas nós temos que cuidar também da nossa família, da vida interior. Agora você pode me perguntar assim: pastor, como que eu vou conseguir? E eu te respondo: não sei. Cada um vai encontrar a sua própria resposta. Mas uma coisa eu sei: Deus responde. Deus é um Deus que fala. Ele me mostrou estratégias e ele foi abrindo um caminho aqui, abrindo um caminho ali, e hoje eu tenho a minha própria estratégia. Deus também pode dar para você a sua própria estratégia. Mas uma coisa é certa: você não pode deixar nem a construção do muro e nem deixar a sua vida íntima. Aqueles que estão ligados a você. Temos que tomar cuidado em todos esses focos, entre esses aspectos. Se Ele nos chamou, é porque sabe que nós podemos, pelo poder do Seu Espírito, cumprir todas as coisas, porque Ele mesmo garante o suporte para isso. O texto também ele nos diz, vamos continuar aqui no versículo 11. Antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles, e os mataremos. O adversário ele veio para matar, para roubar e para destruir, né? E antes que eles percebam, eles estarão mortos. Irmãos, se nós trouxermos e aplicarmos isso para a nossa própria vida, existem determinados tipos de morte. Digamos de uma maneira metafórica, falando assim, por simbolismo, nós podemos ver que existem pessoas que estão vivas, mas de uma certa forma estão emocionalmente destruídas e estão mortas, espiritualmente também mortas, assoladas. Os mataremos. Muitas vezes Satanás ele quer nos deixar totalmente arrasado e inútil, né? Totalmente inerte. E o matar também pode simbolizar o tirar a nossa paz, né? Tirar a nossa felicidade, através das dificuldades, através das incertezas, por meio das instabilidades, por meio dos temores. E era o que estava acontecendo no texto. Também matar pode significar emocionalmente te deixar sem alegria e sem o brilho. Quando estamos alegres, nós conseguimos fazer tudo melhor, né? Parece que tudo sai mais bem feito, né? Muitas vezes, quando eu estou tocando um instrumento e eu estou alegre, parece que eu toco melhor. Quando estou triste, parece que eu faço aquilo assim, por obrigação. Não estou dizendo aqui na igreja, né? Mas estou dizendo que a música em si, ela reflete muito o nosso estado de espírito. O artista também, né? Quando nós observamos algumas telas de alguns artistas, quando eles estavam bem, achei interessante esses dias, eu estava conversando com a minha esposa, ela estava fazendo um estudo sobre obras de arte, e ela viu Picasso, né? Foi Picasso, amor? Picasso, ele era um artista cubista, né? Então, nós observamos as pinturas de Picasso, aquela coisa assim meia horrenda, feia, né? Toda quadrada, né? Mas quando ele estava apaixonado, ele pintava, parecia uma pintura da Renascença, né? Cheio de detalhes, tal, porque ele estava apaixonado. Então, a mudança de emoção, né? Ela reflete nas nossas ações. E existem pessoas que emocionalmente elas estão mortas, porque Satanás conseguiu lhes tirar a alegria, conseguiu lhes tirar o brilho, através das tristezas, através das insatisfações, das perdas, dos desentendimentos, dos problemas do trabalho, de ataques contra a nossa integridade, a nossa vida. E nós sofremos muito com isso. E o texto ele nos fala que eles queriam matar aquele povo. Continuando no versículo 11, nos diz: e acabaremos com a obra deles. Significa, irmãos, quando nós chegamos à conclusão de não vale mais a pena fazer nada, vamos simplesmente parar a obra, porque não vai dar para fazer mais nada, nós não vamos conseguir. Eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de ser crente, eu vou desistir.
porque já não há mais sentido e eu acredito que não vou conseguir terminar o que eu comecei. Irmãos, começar é fácil, difícil é concluir, né? Se nós nos rendermos, nós morremos e nós entramos em uma espiral descendente e tudo mais começa a perder o sentido. Pois a vida do servo de Deus está intimamente ligada também à sua comunhão, ao seu serviço, à sua dedicação a Deus. O objetivo prioritário de Satanás, do nosso adversário, não é especificamente te destruir, mas é te neutralizar e fazer com que as suas ações venham a ser paralisadas, com que você não faça mais nada. Ele luta para que não realizemos nada, para que o nosso trabalho não prospere e para que você não seja mais usado no reino de Deus para ganhar almas que se perdem. Porque esse é o grande propósito de Jesus, né? Então esse é um grande desafio, nós permanecemos atentos à nossa vida interior. Terceiro grande desafio, capítulo 4, versículo 13. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Aí você pode me perguntar, então, tudo bem, já entendi que é difícil, já entendi que temos grandes desafios, então como que nós vamos resolver esse problema? Como que nós não vamos simplesmente ficar vendo o ataque e nós não vamos fazer nada? Não, nós vamos fazer sim. Existe uma ação própria para nós, né? O texto ele nos indica a ação que Neemias implementou para defender aquela cidade. E nós podemos extrair também para a nossa vida ensinamentos aqui, né? Como nós nos protegemos. Primeiramente, ele colocou guardas nos pontos mais baixos do muro e descobertos. Neemias ele foi inspecionar a situação, capítulo 4, versículo 14. Né? Ou seja, no 14 ele diz, depois de uma inspeção, ele foi inspecionar. Irmãos, nós precisamos muitas vezes fazer aquela oração reflexiva, né? Falar assim, Deus, como Davi falou para o Senhor, vê se encontra em mim algum caminho mau, porque eu não estou enxergando, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo discernir a minha própria vida. Mostra-me, revela-me quem eu sou, qual é o meu pensamento, revela-me. Muitas vezes nós precisamos entrar na presença de Deus para que Ele faça um diagnóstico de como está a nossa vida com Ele, né? Daquilo que nós necessitamos. Porque o nosso muro ele pode ser uma bela construção, mas eu posso garantir a todos vocês, vocês podem ter 2 ou 3 pontos fracos, frágeis, vulneráveis, onde o muro de vocês é mais baixo. E você precisa ter bastante cautela. Se você disser assim, não, eu não tenho pontos vulneráveis, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tenho pontos vulneráveis não. Não, o Senhor é meu escudo, eu não sou fraco não. Não, irmãos, todos nós temos fraqueza porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos, nós temos limitações, né? Nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Então nós temos pontos vulneráveis. Existem alguns pontos do nosso muro que são mais baixos. E se nós não vigiarmos e não colocarmos uma vigia ali naquele ponto, nós corremos o risco de que alguém pule, algum salteador pule aquele muro e venha entrar na nossa cidadela, na nossa vida e venha nos destruir. Então nós precisamos fazer uma análise. Primeiro, né, vamos inspecionar como está a nossa vida. Vamos fazer aquela oração reflexiva. Senhor, vê se encontra em mim algum caminho mau. Senhor, mostra-me quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas limitações, aonde eu preciso que o Senhor, onde eu preciso vigiar mais, aonde eu preciso estar mais atento, né? O que precisa corrigir, quais são os pontos fracos da minha família, quais são os pontos fracos dos meus filhos, quais são os pontos fracos no relacionamento conjugal, quais são os pontos fracos no meu relacionamento com o meu próximo, quais são os pontos fracos, meu Deus? Aí você pode perguntar, tudo bem, Deus vai me mostrar, o que eu vou fazer? Você vai orar. Você vai orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos colocar a mão, e quando nós colocamos a mão, a coisa não sai perfeita. Não sai perfeita. Aí você vai tentar resolver, vem cá, vamos confrontar o problema. Às vezes nós precisamos conversar. Mas boa parte das situações nós precisamos primeiro orar. Aliás, sempre nós precisamos primeiro orar, né? Mas nós precisamos mais orar do que fazer. Depois, se não tiver jeito, você vai conversar, né? Então vamos orar.
Eu tenho descoberto isso no transcorrer dos anos. Muitas vezes eu tentava conversar e chamar as pessoas para conversar, e às vezes conversar com a minha esposa, conversar não resolve muito não. Né? Eu sou a favor do diálogo, sempre fui a favor do diálogo. Mas sabe o que eu tenho feito mais? Estou orando mais do que conversando. Está resolvendo melhor. Então eu posso dizer, foi a estratégia que Deus está me dando. Então Deus está falando para mim, ó, conversa menos e ora mais. Então tá bom, vou orar mais. Né? Ora mais pelos seus filhos, ora mais pela sua esposa, ora mais pelos companheiros de trabalho, ora mais por sua situação financeira, porque são coisas que estão além do nosso alcance. Né? Se nós observarmos, o texto bíblico ele nos fala, depende da versão bíblica, não podeis acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Na NVI ele fala, não podeis acrescentar uma hora ao curso da sua vida. Nós não temos o poder para fazer nada. Nós não temos o poder para acrescentar nada. Nós não temos o poder para mudar a mente de ninguém. Nós não movemos os corações dos reis. Nós não movemos o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não movemos o coração e as decisões do governo. Nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. O que nós precisamos fazer é orar. Porque Deus é quem muda. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Quanto mais o coração daquele que está do meu lado. Né? Deus pode mover as situações. Nós precisamos simplesmente colocar tudo diante de Deus em oração. Né? Então, vamos fazer essa oração reflexiva, vamos ver quais são os pontos fracos, pedir para que Deus nos mostre, não para ficarmos desesperados, ou tentarmos resolver com a nossa própria mão, mas nós orarmos e colocarmos força em oração e em jejum diante do Senhor, até que Ele opere. Né? Pontos, guardas nos pontos mais baixos do muro. Né? Nesse mesmo versículo, vamos avançar um pouquinho. Distribuídos por famílias. Dispor por famílias. Cada família ela possui uma fatia de responsabilidade na construção do muro, que é a estruturação da igreja. Irmãos, a sua família sendo bem estruturada, ela vai ser uma bênção para o reino de Deus. Vai ser uma bênção para a igreja. A igreja forte e sólida, ela é feita de famílias fortes e de famílias sólidas. Deus tem esse propósito. Talvez seja o primeiro propósito de Deus quando nós nos chegamos à salvação. Né? Satanás ele tenta destruir de todos os lados. Né? E um dos primeiros propósitos para as famílias que passam por dificuldades é reestruturação familiar. Porque da reestruturação familiar vem também a fortaleza da igreja. Né? Então a igreja ela é beneficiada, a comunidade cristã ela é beneficiada, o reino de Deus ele é acrescentado quando a sua família é feliz. É projeto de Deus para você ter uma família feliz. Né? Então o texto ele nos fala que eles estavam distribuídos por famílias, dispostos por famílias. Interessante essa disposição, porque cada um estava diante de si na sua fatia do muro. Cada um tinha uma responsabilidade. Você vai construir daqui até aqui, essa família vai construir daqui até ali, e assim sucessivamente eles estavam reconstruindo o muro. Eles não estavam trabalhando em todos os lugares. Cada um tinha uma frente de trabalho diante de si. Né? E essa é a nossa frente de trabalho. Deus também tem dado para você a responsabilidade, não de muitas coisas, porque nós não somos que nem um octópus, né? Nós não somos um polvo, né? Cheio de braços. Né? Nós só temos dois. Né? Então nós só temos condições, Deus já mesmo colocou uma limitação em nós. Nós não podemos fazer múltiplos serviços. Ninguém é multiuso. Né? Nós temos condições só de fazer duas coisas, uma com a direita e uma com a esquerda. Se muito, coloca na outra, assim, né? Não dá para fazer muita coisa. Nós somos limitados, irmãos, e temos que trabalhar com essa nossa limitação com bastante tranquilidade. Porque às vezes a gente fica desesperado, porque nós vemos as muitas urgências diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos, digamos assim, atender todas essas urgências e todas essas expectativas. Mas descansa no Senhor, porque Ele é quem faz todas as coisas. Nós não temos condições de fazer tudo. Então eles tinham somente um lugar diante deles, que era em frente do muro, que era o lugar onde eles tinham que vigiar, e o lugar onde eles tinham que construir. Enquanto eles construíam com uma mão, com a outra eles tinham a espada aqui guardada, construindo e trabalhando. Então eles estavam dispostos por famílias, cada um na sua própria responsabilidade. O texto também ele nos fala acerca de outra informação. Versículo 13. Distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos.
Então existe um armamento específico. Não era, irmãos, não era uma pistola, né? Não eram assim, artefatos de guerra dos mais avançados para aquela época, né? Eles tinham uma pá e uma espada, uma coisa simples, né? Não era aquele armamento pesado, era uma arma que aos olhos humanos era uma arma simples, mas eles estavam armados. Deus também nos deu armas, irmãos. Como nós vamos trabalhar? Porque nós precisamos lutar com as armas que Deus tem nos dado. Quais são as ferramentas que Deus tem nos dado? Quais são as armas que Deus nos concede? Né? Lembre-se que Pedro ele tentou sacar a espada e cortou a orelha de Malco. O que aconteceu? Jesus falou para ele: não é desse jeito não, Pedro. Né? Foi lá e curou a orelha de Malco. Não é que nós vamos sair que nem o Estado Islâmico aí, né? Fazendo guerras literais. Não é isso, né? Mas nós temos armas de Deus, armas espirituais, porque o nosso inimigo ele é espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18, nós observamos lá a armadura de Deus. Vamos dar uma passadinha lá, uma visitada em Efésios 6, 14 a 18. Efésios 6, 14 a 18. Leamos. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Deus ele nos concedeu armas, armas que são aparentemente frágeis, armas que são aparentemente inócuas diante do nosso adversário, mas que são armas poderosas nessa batalha que nós enfrentamos. A primeira arma que é apresentada aqui no texto é a verdade. A verdade é uma arma poderosa. E a verdade significa sermos transparentes nas nossas atitudes, né? A transparência, a verdade, aquilo que nós falamos em sinceridade, né? Até mesmo sinceridade na resolução de diferenças, né? Falarmos a verdade não para, digamos assim, com o intuito de ferir, mas falar a verdade com sabedoria para trazer cura e restauração. Essa é uma grande arma que Deus nos concedeu. Segunda arma que Ele nos concede é a justiça. Nós temos uma justiça primeiramente vinda de Deus, porque nós sabemos que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Nós nunca chegaremos até a presença de Deus com a nossa justiça pessoal. Nós precisamos da justiça de Deus, que é o sacrifício de Cristo, o sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. E precisamos também de uma vida de santificação. E isso é uma arma poderosa para frustrar e neutralizar as acusações de Satanás contra nós, né? E até mesmo neutralizar a sua cilada para nos levar para longe de Deus. Terceira grande arma que Deus nos deu é a preparação do Evangelho. Estamos habilitados para comunicarmos o Evangelho de forma eficiente, para consolar, para edificar, para levar as pessoas à salvação. Porque quando estamos conduzindo as pessoas à salvação, estamos cumprindo a obra do muro, a obra de construção deste muro, a obra de construção do reino de Deus. Deus está nos convocando para este serviço e este trabalho, e somente pela preparação do Evangelho é que nós conseguiremos chegar até esse objetivo. Quarta arma que nós temos é o escudo da fé, porque nós precisamos alimentar a nossa fé. Não podemos deixar de suprir essa seiva que vem até nós. Quando nós estamos ligados à videira, conforme a alegoria lá de João capítulo 15, ele está falando que ele é a videira e nós somos os ramos que fomos enxertados. É necessário que essa seiva venha fluir em nós. Nós precisamos do fluir da fé, nós precisamos conservar esta fé, nós precisamos, irmãos, ter essa fé alimentada por meio da comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Quinta arma que nós temos é o capacete da salvação, ou seja, ter a nossa mente em Deus, não somente nas urgências, não somente quando nós temos um problema urgente a ser resolvido, mas em todo tempo temos o nosso foco no Senhor, seja nos tempos de felicidade, seja nos tempos de bonança, seja nos tempos de dificuldade, seja nos tempos de escassez, nós temos o nosso foco e a nossa mente no Senhor. Então nós teremos a nossa mente guardada, para que Ele possa nos preservar dos ataques e dos dardos inflamados do diabo. A espada do Espírito, saber manusear a Bíblia para resolver os problemas. Porque se nós tentarmos resolver os nossos problemas através da filosofia, através dos aconselhamentos, através do empirismo, da nossa experiência pessoal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós podemos resolver de uma maneira eficiente através das Escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus para dar um conselho certo àquele que está aflito, àquele que está cansado, até mesmo para nós. Nós precisamos ter discernimento de Deus para termos as melhores oportunidades, para nos apropriarmos dos melhores momentos. E como que nós vamos conseguir isso se nós não tivermos visão bíblica da situação? Nós precisamos saber o que Deus deseja para que nós possamos ter uma vida mais satisfeita, para uma vida mais orientada, uma vida conduzida, guiada, e somente o Evangelho é que pode nos dar essa diretriz, essa direção. E nós temos também, irmãos, como última arma apresentada no texto, a oração e a súplica. Já diziam alguns professores de homilética, né, que é mais importante nós ensinarmos os pregadores a orar do que construir sermões. Né? Mais importante, porque nós podemos ter um sermão eloquente, podemos ter uma sequência de assuntos lógica, mas se nós não tivermos vida com Deus, Deus vai fazer, as coisas não acontecem. Né? Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos estar na presença de Deus, porque na verdade, irmãos, nós não fazemos nada, quem faz todas as coisas é Deus, nós somos apenas um veículo, um canal, pessoas usadas pelo Senhor para trazer benefícios para essa terra. Somos sal e luz, mas é Ele quem opera. É Ele quem faz, e nós precisamos orar e suplicar para termos essa comunicação, essa comunhão com o nosso Senhor, e saibamos o que fazer a cada momento da nossa vida. Nós observamos que esse é um grande desafio, é uma maneira, é saber o que fazer nesses momentos de adversidade, mas também é um grande desafio permanecer nessa conduta todos os dias até a volta de Jesus Cristo. É um grande desafio para a nossa caminhada cristã. E o último ponto que eu gostaria de meditar com vocês, retornando ao texto de Neemias 4. Aleluia. Por que continuar? Por que eu devo continuar? Será que tem motivos e tem razões para eu continuar? Seja na fé, seja naquilo que eu realizo diante de Deus, seja no serviço. Tenho razões para continuar a fazer o que eu estou fazendo? Eu tenho razões e motivos para continuar a servir a Deus e seguir e crer em Deus? Tem motivos? Sim, eu tenho motivos. Nós temos motivos. Nós temos motivos para continuar. Capítulo 4, versículo 14. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, por vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Irmãos, nós não devemos temer os desafios da vida cristã. Devemos nos lembrar quem é o Senhor. Na bonança é fácil nós agradecermos, mas na dificuldade parece que nós temos um lapso de memória de tudo aquilo que Deus fez anteriormente. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, diz o texto de Jeremias. Vamos trazer à memória tudo que Deus realizou por nós, porque nos momentos de dificuldade isso vai ser um alimento, é como se fosse água no deserto.
Deus, Ele trabalhou e da mesma forma como Ele foi fiel, Ele continuará a ser fiel, porque Ele não muda. E eu continuo a servir a esse Deus, eu continuo a estar na sua presença, e Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Deus comigo, e Ele não vai me abandonar. Nós não precisamos temer, porque Deus é conosco. Ele nunca deixou de nos prover as necessidades, ainda que no último momento, ainda que no último instante. Eu já provei muito disso, irmãos. Estava em situações difíceis, mas no último momento, Deus resolveu e foi no limite. Sabe por quê? Para saber que Ele opera do jeito que Ele quer. E nós precisamos crer que Ele opera. Nós precisamos crer que Ele faz. Nós precisamos crer que Ele é fiel. Porque assim Ele vai construir a sua vida e a sua comunhão com Ele. E você vai ser inabalável. É aquele que constrói a casa sobre a rocha. Vão passar os ventos, vai passar a água, vai passar a torrente. Vão destruir e arrastar aqueles que não estiverem preparados. Mas você estará firmado na rocha. E é isso que o Senhor deseja para nós, porque Ele sempre é fiel. Eles tinham uma razão para continuar. Eles precisavam lutar por suas famílias, precisavam lutar por suas casas, porque senão eles não teriam cidade para morar, não teriam nação para morar, eles não teriam segurança, não teriam política, não teriam governador, não teriam templo, não teriam sociedade, não teriam nada, não teriam história, não seriam lembrados e seriam esquecidos. E a herança de Deus aqui na terra seria banida. Era necessário que aquela nação existisse, porque o povo de Israel foi representante de Deus. E através do povo de Israel veio o Messias. Eles precisavam subsistir. E eles tinham razão para continuar. Você também tem razão para continuar. Você tem motivos para ir à frente. Você tem motivos para não desistir. Você tem motivos para crer. Você tem motivos porque até hoje Deus não falhou contigo. O Senhor sempre esteve com você. O Senhor sempre te guardou. No dia da adversidade, no dia da solidão, no dia que ninguém te compreendia, Deus esteve sempre presente. Você sabe disso. E você sabe, eu sei. Por isso que eu estou aqui com vocês nessa noite. Porque Ele é infalível. E nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós temos razão para continuarmos. Você enxerga a razão para continuar? Ter razão e enxergar a razão são coisas diferentes. Você tem enxergado essas razões? Você enxerga a razão pela qual você serve ao Senhor? Você enxerga a razão pela qual você é fiel? Você enxerga a razão pela qual tem tentado se santificar e se guardar neste mundo, manter as suas mãos puras, os seus olhos purificados, as suas ações e a sua conduta alinhadas com a vontade de Deus? Você enxerga a razão? Asaf, ele não enxergava até o dia em que ele entrou no templo. Entre no templo. Entre na presença de Deus, entre em oração, entre em busca, e você vai ver a razão para você continuar, porque o caminho dos ímpios perecerá, mas aquele que anda com Deus sobreviverá, e viverá eternamente, e receberá a salvação, um tesouro que vai muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus tem o melhor reservado para nós. Aleluia! Você sabe por quê? Procura proceder dentro dos limites bíblicos e andar disciplinadamente. É porque existe uma razão de Deus. Porque existe um chamado de Deus. Existe a razão porque nós somos chamados para crucificar a carne. Nós somos chamados para melhorar. Nós somos chamados para viver em santidade. Nós somos chamados para não voltarmos atrás. Porque aquele que volta atrás, ele não está apto. Nós somos chamados para andar para frente, olhando para o nosso Deus. Porque existe uma recompensa que excede tudo o que nós vimos e tudo o que nós pensamos. A comunhão com Deus. Já nessa vida, a salvação, a vida eterna. E essa vida eterna começa aqui e começa agora.
não vai começar quando você morrer, já está começando agora. Nós andamos com Deus agora, Deus fala conosco agora, nós somos filhos de Deus agora. Então o reino de Deus já tem começado entre nós, ele já existe. Então essa grande recompensa já está conosco. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículos de 10 a 15: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Aleluia! Nós temos um alvo, nós temos uma meta, e existe um reino a ser alcançado, e existem pessoas que precisam entrar neste reino. Por isso nós não desistimos, por isso nós temos a razão do nosso prosseguir. Vamos nos manter firmes naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Um autor cristão chamado John Maxwell, já concluindo essa mensagem, ele foi autor de uma série de livros sobre liderança cristã. E ele disse certa vez: você conhece uma pessoa pelo tamanho dos desafios que ela assume. Ela sempre procura algo do próprio tamanho. Sabe qual é o grande desafio que nós procuramos? Entrar no reino de Deus. Isso é o maior desafio que nós podemos encontrar. Isso é o maior desafio. Sabe quem são as pessoas que querem entrar no reino de Deus? São pessoas de visão. São pessoas que sabem que tudo aqui nessa vida é passageiro, é efêmero, vai se acabar, vai se destruir, mas nós sabemos que todas essas coisas, elas deixando para trás, nós vamos alcançá-las, porque Cristo Jesus tem o melhor para nós. Existe um alvo muito maior, existe esse grande desafio para que nós sejamos salvos. O caminho da salvação é o grande desafio. É o grande sonho, e é o grande sonho das pessoas que buscam a excelência. Porque nós não queremos coisas pequenas, coisas que vão se acabar, mas nós queremos o que é excelente e o que é eterno. E o que é eterno e excelente é a vida que o Senhor tem reservado para nós. Nós passaremos por dificuldades, nós teremos momentos desconfortáveis, teremos perseguições, lutas, oposição espiritual, mas não desista. É interessante até mesmo, como disse a minha esposa, né? Você pode até mesmo errar, mas não desiste. Você pode errar, mas não podemos desistir. Porque o grande prêmio para nós é a coroa de glória que Ele tem reservado para nós. Um lugar de honra à sua mesa, uma nova vida, e esta é eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé.